Olá, pessoas! Podcastirmãos.com de número 126 entrando no ar. Eu sou o Paulinho, estou aqui com o Juliano, que vai se realizar hoje falando de dízimo. Ô, Glória! Já põe a mão no seu bolso, irmão. Eu tô aqui com o Cristiano, que oferta 100% porque ele é socialista. E eu sou o Cristiano Machado, estou aqui com meu amigo Cassiano. E Cassiano, hoje eu tiro tua meia sem tirar o teu sapato. O chulé tá brabo, eu não tomei banho. Bom, é uma oferta de amor, né, cara? É, isso aí. Então vale. Eu sou o Cassiano, tô aqui com a Sara, que não contente, não satisfeita com o dízimo, fundou a prática do trízimo. Eu sou a Sara e tô aqui com o Paulinho, que tem um gasofilaço em casa e fundou a seita cheque. Muito bem, estamos aqui mais uma vez com a galera parcialmente reunida e a gente vai falar hoje sobre um assunto polêmico, um assunto que a gente evita de falar porque realmente traz muita controvérsia no meio de todo mundo. E é um assunto que o Juliano insistiu de pés juntos e joelhos dobrados pra gente gravar. Nós vamos falar de dízimos e ofertas. Eu sei porque o Marcelo não tá participando. Por quê? É dinheiro. Porque ele acha que no final eu vou pedir uma oferta. Mas mal sabe ele que não vai escapar, vai ter que dar do mesmo jeito. Pelo PayPal, né? Pelo PayPal. E esse é um assunto controverso por quê? Porque quem olha de fora pra igreja geralmente só enxerga esse lado, né? A gente vê todas as piadas com relação à igreja de quem é de fora, tem a ver com casa da moeda, tem a ver com pedir dinheiro, tem a ver com você ficar pobre quando vai passar na frente de uma igreja, né? E dentro da igreja também é muito polêmico, porque a gente vê muitas igrejas com muitas visões diferentes com relação ao dízimo. E a gente vai tentar estudar um pouquinho essas visões hoje e entender um pouquinho mais do que é, o que se refere à oferta que a Bíblia fala que nós devemos dar para o Senhor, né? Vamos tentar chegar a essas conclusões aqui. A gente podia tratar sobre dízimo e oferta, falar separado, porque são duas coisas distintas, né? Quem falou? Pois é. Não, aí já começa a polêmica. Vamos falar de Abraão? Vamos falar de Abraão, então fala. Não, então, começou a história do dízimo com quem? Com o querido pai das estrelas do mar, como diria o Paulinho no podcast antigo. Ué, vocês gravaram um podcast sobre Abraão e ele falou que Abraão seria ter uma descendência com as estrelas do mar. O pai das estrelas do mar, né? Eu falei mesmo. Então, foi a primeira vez que fala em dízimo na Bíblia, a não ser que a minha tenha vindo errado, porque eu comprei em algum local obscuro, é lá em Gênesis 14, quando Abraão oferece pão, vinho e dá dízimo também pro rei de Salém. Quer dizer, quem deu o pão e o vinho foi Melquisedeque. E Abraão entregou 10% de tudo o que ele tinha. Uhum. Agora sim, a primeira referência na Bíblia, não significa que foi o primeiro que deu o dízimo, né? Sim, sim. Até porque tem antes até a questão das ofertas. Tem Caim e Abel, que deu o segredo de um e não do outro. Não tá falando ali de dinheiro, até porque nem de Abraão, né? Dinheiro nota não tinha ainda. Mas também era uma oferta. É porque naquela época também não existia assim moeda, né? A moeda era o próprio produto de troca. O que mais se tinha era isso. O que eu quiser é que também alguns historiadores eles dizem que, na verdade, antes de Abraão, essa já era uma prática generalizada, né? Tem uma frase interessante que eu achei aqui, ó. O Montacúcio, olha só, hein? O nome do sábio. Ele diz: exemplos há na história de algumas nações que não ofereciam sacrifícios, mas não há, nos anais de todos os tempos, nenhuma que não pagasse os dízimos. Então, tem alguns historiadores que dizem que o dízimo já era reconhecido como uma porção devida a Deus desde eras remotas. Então, sim, quando Abraão fez isso, que aliás é uma coisa do Antigo Testamento que a gente geralmente ignora, mas Abraão fez isso num contexto já onde de nações que já tinham essa prática. Até então a gente não tinha visto nenhuma ordem expressa de Deus acerca disso, né? Que a gente vai ver só lá quando Deus dá a lei pra Moisés, lá em Êxodo. Aí vai regularizar a coisa, né? Isso, vai regulamentar. Aliás, gente, não é pra ninguém entrar em crise, não, mas tem muita coisa lá no Antigo Testamento que não foi inaugurada pelo povo de Israel, né? Eram práticas que já eram generalizadas
aplicadas em outros povos. Mesmo as leis de Israel, elas também tinham precedentes já, né? Tinha o Código de Hammurabi, aquela coisa toda. Então tem todo um contexto histórico, né, ao redor. Isso é um ponto pra gente não esquecer. O dízimo, ele é anterior à lei. O dízimo voluntário é anterior à lei. Anterior à lei. Aí depois regulamentou. E aí depois lá no Novo Testamento vai ter... Essa diferença é importante, né? Porque quando Jesus fala do dízimo, ele tá falando com... Geralmente, não sei se são todos os casos, aí alguém pode corrigir se verificou. Mas ele tá falando com fariseus, né? Quer dizer, tá... O pessoal que seguia a ele tá lista, falando, né? ele tá falando a língua deles, na verdade. Ele tá falando pra eles usando a língua deles, mas eu acho que essa visão de que é anterior à lei e de que é voluntário é muito importante, porque é anterior à lei, né? E na verdade é um reconhecimento de que, lá em Gênesis 14, né, Abraão fala do Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra, né? Então, um reconhecimento de que tudo pertence ao Senhor, né? A ele pertence todas as coisas, então o que eu tenho é dele. Pensando lá na lei, uma coisa interessante, que a gente sempre se prende a isso, dízimo 10%, Deus estabeleceu, algumas pessoas se prendem a isso, né? Deus estabeleceu que deveria dar 10% de tudo que recebia e tal. Mas se você fizer as contas, eu já vi gente fazendo essas contas, achei muito interessante, o que eles tinham que dar pro Senhor, segundo a lei, era muito mais do que 10%, porque era 10% de uma coisa aqui, 10% de uma coisa ali, mas daí nascia o primeiro bezerro, e tinha que dar o primeiro bezerro, a primeira colheita tinha que dar, o resgate tinha que dar. A oferta de 7 anos. Exato, era muitas ofertas. E se você fosse colocar isso na ponta do lápis, né, em termos de valores, era muito mais do que 10% do patrimônio da pessoa. Fora o lance do jubileu, né, que de repente todo mundo perdoava a dívida de todo mundo. Se você pensar aí o Cristiano vai pra galera, né, o Cristiano vibra com essas coisas, né? Um abraço, né, cara, eu vou pra galera. Sem contar, assim, a própria oferta pelos pecados deles, não que isso fosse cobrado, ó, você tem que me dar um boi, mas assim, pecou, ele tinha também que desprender um certo valor, que não fosse um boi, uma ovelha, ou pelo menos um pombo, que ele já gastava pra poder ter a expiação do pecado. Só comentando, você tinha falado a respeito do que no Novo Testamento que Jesus fala pros fariseus. Na verdade, quando Jesus traz aquele ensinamento a respeito da viúva pobre que deu 2 moedas e que muitos ofertavam muita coisa, ele chamou os discípulos dele para trazer esse ensinamento. Em Marcos 12:43, né? Na verdade, Marcos 12:42, ele diz assim: vindo, porém, uma pobre viúva, lançou 2 leptos, que valiam 1 quadrante, e chamando ele os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que essa pobre viúva deu mais do que todos os que deitaram ofertas no cofre. Então ele já está trazendo um ensinamento que não é, assim, falando a língua dos fariseus como se ele estivesse falando pros fariseus, mas sim pros discípulos dele, que seriam os que iriam propagar o cristianismo pelo mundo. Certo, mas aí ele não tá falando de dízimo, né? Ele tá falando de oferta. Ele tá falando de oferta. Né, então, porque o que eu quis dizer foi o seguinte, quando ele fala dízimo, ele tá... Porque na verdade, o ponto onde eu quero chegar é o seguinte: Jesus não tá nem aí pra dízimo. Não tá. Tá nem aí. Isso eu concordo. Não tem nada que a gente possa dar pra Deus que não seja dele já. Tem um versículo, gente, que é muito falado, muito falado. É um livro que quase ninguém lê, que é Malaquias. Desculpa aí se você lê sempre. O único livro que começa no capítulo 3, né, da Bíblia. É o único, exatamente. Só tem isso em Malaquias. E só tem 3 versículos, 8, 9 e o 10. Exatamente. Vou ler lá 10. Para trazer todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazer provas de ministro, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir a janela dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolheres. Aí, né, teoria da prosperidade, vamos lá, trazer papapá. Mas o que diz Malaquias 1:1? Peso da palavra do Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Aqui tá escrito: um oráculo, a palavra do Senhor a Israel, por intermédio de Malaquias. Até onde? Agora eu vou fazer uma pergunta que talvez muitos ouvintes possam estar se fazendo. Até onde algo que era estabelecido para a cultura dos judeus pode ser trazido pra gente hoje, e até onde não pode? Qual é o limite que a gente tem? Essa é a grande pergunta que não quer calar. O Gil, fala aí, cara. A questão é o seguinte, Malaquias 3:10, 3:8 a 10, é um dos versículos
versículos mais mal utilizados. E uma coisa que eu percebo é que, por causa dessa maldita capetologia da prosperidade, que não tem nada de teologia, porque não tem nada de Deus isso, a gente cria uma versão, algo que a gente não deveria ter. O Cristiano perguntou a respeito da questão de até que ponto eu posso aplicar o que foi falado para Israel e até que ponto eu não posso aplicar. A prática que se tem é o seguinte: o que é bênção eu posso aplicar, o que é princípio não. Exatamente. Sabe, se é bênção, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quem falou isso foi um judeu. E isso é bênção e eu posso aceitar. Agora, o meu compromisso com Deus, não estou falando só de dízimo, de oferta não, mas o compromisso com Deus, quando Deus fala lá, eu não lembro que passagem que fala que Deus coloca diante de nós a bênção e a maldição. Ele dá uma sugestão. Escolhi hoje em Josué. Eu sugiro para vocês, escolhe a bênção, mas fica à vontade. Por que Deus fala isso? Pra gente poder escolher a bênção, só que a gente precisa de trabalhar em cima dos princípios. E a igreja hoje é Israel espiritual. Se nós espiritualizamos o que é bênção, por que não espiritualizar o que são os princípios? Se eu sou Israel espiritual, por que as coisas que eram para Israel agora não servem para mim? Essa frase que o Gil falou agora, nós somos Israel espiritual, é uma posição, é uma linha doutrinária. Não é todo mundo que acredita nisso. Por isso que essa pergunta que foi feita agora, antes dessa, né, do que era para Israel, do que não é para Israel, é uma grande pergunta que é fundamental, que é central para todas essas nossas discussões e que, assim, alguns respondem de uma maneira, outros respondem de outra. Então, assim, os dispensacionalistas, que é o pessoal mais de uma direita mais reformada e evangélica, eles vão dizer não tem nada a ver. Israel é Israel e igreja é igreja. As promessas de Israel são só para Israel, elas vão se cumprir para Israel. E a igreja é outra história, entendeu? Outra linha, que é essa que o Gil tá dizendo, tá colocando que ele adota, é assim, não. E a igreja é o Israel espiritual de Deus. Então, as promessas de Israel, nós herdamos, entendeu? A posição que era de Israel no Novo Testamento, agora é nossa. Então, são duas posições diferentes e elas afetam as nossas conclusões, inclusive nessa questão que a gente está tratando agora. Sim. Ô, gente, desculpa, deixa eu me corrigir, não é Josué, não, é Deuteronômio 11, 26 a 28. Sabia que eu tinha falado besteira. Um entendimento que eu tenho a respeito dessa questão do Israel espiritual é quando Jesus fala que ele veio para os judeus e os judeus não o aceitaram, então foi transferida a promessa para nós. Mas é bom saber que tem essas duas linhas e... Não, eu acho que a gente não precisa entrar nela, é só pra dizer que existe, né? Porque esse ponto é fundamental, né? Se é para Israel ou se é para todo mundo. Na verdade, eu só fiz essa pergunta por causa disso mesmo. Tem muita gente que vai entender de um jeito o podcast por causa de uma determinada linha e vai entender de outro por causa de outra linha, entendeu? Não consegui chegar ainda numa conclusão final para o assunto. A conclusão ela vai depender de linha teológica. Exatamente. É isso que eu quis dizer, entendeu? Eu não quero entrar na discussão, eu só estou dizendo que o rumo que a gente vai tomar, que a gente vai adotar para essa conversa, depende da linha teológica que a gente adota. Sim. É que assim, é o que eu estou expondo, o que eu creio, o que eu aprendi e o que eu ensino. Juliano, tem algum caso no Novo Testamento de dízimo? No Novo Testamento? Que aborda, que mostra alguém dando dízimo, alguém dizimando o dízimo em algum momento? Safira e... É isso que eu tô pensando na mesa, Safira, mas acho que não, foi oferta. Oferta? Não lembro agora de 100%. Foi de 100%. Eles disseram que era 100%, mas não era. É muitíssimo, é ato de 5. Pelo que eu tô vendo aqui, tem 3 referências ao dízimo no Novo Testamento. O resto, tudo é conjectura. Então, por exemplo, tem gente que fala, Jesus era dizimista? Era porque todo bom judeu piedoso naquela época era dizimista e ele disse que não vim revogar a lei, mas cumpri-la. Quer dizer, isso é uma suposição. Mas assim, referência direta, tem 3 textos aqui, que são Mateus 23, Lucas 11:42 e Hebreus 7, que fala de Melquisedeque. Mas aí ele já faz uma referência que é referência. Né? Ele faz a ligação de Melquisedeque com Jesus. Ananias e Safira não era dízimo, não. Era realmente, eles foram lá doar teoricamente a propriedade deles. Eles falaram que era tudo e era mentira. Era tudo, Mas aí, nessa passagem que é nos evangelhos, Então, Mateus 23 vai falar, é aquilo que eu falei dos fariseus. Fala, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, dais o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, mas negligenciais o mais importante da lei, que é a justiça, a misericórdia e a fé. Tá meio que até desprezando o dízimo. Pois quer dizer, vocês dão dízimo, mas o que é mais importante vocês não fazem. Assim, a mesma coisa do sábado, né? Você coloca a sequência Marcelo, a sequência do versículo diz assim, estas coisas, porém, devíeis fazer sem omitir aquelas. Sem omitir aquelas, isso. Faz as duas.
Dá o dízimo e tem a misericórdia. A compreensão que eu tenho é assim, que na verdade Lucas 11 é a repetição do mesmo texto, no sinótico. Sim. Ele também vai dizer a mesma coisa, vocês têm que fazer essas coisas sem omitir as outras, então continua fazendo. Mas a impressão que eu tenho é assim, dar o dízimo é fácil. Sim. O que é difícil é praticar a justiça e o amor e tal, que é o que vocês não fazem, né? Eu vou falar uma coisa, não é uma questão de defesa, mas é assim, para defender a questão do dízimo. Mas o que eu percebo é, em nenhum ponto do Novo Testamento o dízimo foi abolido. Não, realmente não foi. Eu acho que o que aconteceu foi que... Mas eu acho que o que acontece é que traz... Porque assim, a revelação é progressiva, né? Sim. A gente concorda com isso. Então, tem coisas... Por que no Antigo Testamento precisava ser tudo regulamentadinho? Porque é uma questão didática. Vocês têm que aprender. Então, assim, por que precisava regulamentar dízimo? Porque era uma questão didática e aprender. No Novo Testamento vem luz sobre a coisa. Então, assim, agora vocês entenderam porque a lei em si é aquilo que ela aponta. Então, assim, no Antigo Testamento precisava falar, olha, o dízimo, disso, daquilo, tanto disso, tanto daquilo, para vocês aprenderem que precisa contribuir, etc. Mas já era tudo, pertencia tudo ao Senhor. Abraão já tinha essa compreensão. Agora, vocês não precisam mais agir dessa disciplina infantil. Agora, vocês sabem que é o seguinte, tudo que vocês têm é do Senhor, entendeu? Tudo que vocês têm é de Deus, pertence a Deus, pertence ao Senhor. Então, assim, aquela regularização da prática no Novo Testamento, não só do dízimo, mas de tudo, não é mais necessária, tá certo? Então, assim, a gente não precisa mais da lei. A lei serviu como aio, né? A lei serviu como didática. Agora, ela não é mais necessária. Eu só queria falar, em Mateus, ele tá falando especificamente da esmola, que ele fala pra guardar, quando você fizer esmola na frente de alguém, que nem a sua mão esquerda sabe o que faz a direita. E atualmente tem muito anúncio, né? Olha, eu sou dizimista fiel, olha o meu cartão do dízimo. Tem igreja que tem a lista com valor na porta. Exatamente, eu acho isso terrível. A pessoa entra na igreja e tem o quadro. A primeira coisa que ela vê é o quadro de dizimista. Pagadores da igreja. Fulano pagou, às vezes tem até o valor. Fulano pagou, parece que é a prestação de Casa Bahia. Roubadores de Deus. E tá exatamente. O SPC espiritual ali. E eu acho que assim, tudo bem que é pra esmola, mas eu acho que a gente pode ampliar isso daqui, sem estar fora da Bíblia, pra questão também de dízimo e de oferta. Claro que se vier uma lista, olha, vai ter aniversário de fulano, a gente quer fazer na igreja, você pode participar? Posso? Então a cota é R$10, é uma coisa. Agora a outra é você chegar no R$10 pra contribuir esse mês com, galão de água pra igreja. Eu acho que isso a gente pode ampliar da esmola pra dízimo e oferta também. Estamos falando de igreja já, então vale a pena a gente discutir uma coisa. O que é a igreja? Quem que sustenta a igreja? A gente pode pensar uma empresa, né? Uma empresa, o que sustenta a empresa? Os produtos que ela vende, os serviços que ela oferece. No caso da igreja... Mesma coisa. Não é, claro que não é a mesma coisa. Mano. Não, tem igreja que age assim, na verdade. Claro. A igreja não tem uma receita própria, quer dizer, ela não vende nada, teoricamente mesmo, né? Porque tem muitos casos que vendem. Ela não oferece nenhum serviço, no troco do qual ela vai conseguir seu próprio sustento. Então, como um clube... mais ou menos, né, Paulinho? Se você leva teu filho pra escola dominical pra ser educado no caminho do Senhor, muita gente pode ter a visão de que tá pagando por esse serviço. Sim, pode, mas eu acho que... Pra dar uma educação cristã pros filhos. Mas eu acho que essa não é a visão correta que os membros da igreja devem ter. Pra começar, não era nem pros pais deixarem pra igreja a responsabilidade de conduzirem seus filhos pelos caminhos de Deus, né? Mas a empresa precisa de dinheiro pra pagar os funcionários, pra ter o lucro do dono, e a igreja não precisa de dinheiro. Como não? Não precisa pagar o porteiro, a conta de água, o aluguel do prédio. Não precisa de nada disso, cara. Não precisa de nada disso. Não, mas a gente tá falando da igreja institucional, né? A gente tá falando da igreja local lá. O Marcelo tá aloprando. Marcelo, se explique, cara. Você fica trolando, vai. Não, minimamente a igreja, mesmo a igreja que eu frequento, e a igreja, eu acho que todos nós também somos a igreja, nós somos o corpo de Cristo, mas enfim, o templo que nós chamamos de igreja também, não tem funcionário, a gente não trabalha com esse regime de funcionário, mas há o gasto de conta de água, conta de luz, e todo mês é passado, se comprar um alfinete, tem um relatório dizendo, olha, compramos um alfinete, a caixinha custou R$3, é passado tudo, e a gente fica pensando, não tem tanto gasto assim, mas tem. Eu já ouvi um rapaz lá da igreja mesmo contando que ele conheceu um pastor
pastor que ele teve que sair de uma igreja, porque ele descobriu que estavam fazendo caixa 2, porque a igreja recebia muita oferta, e então os pastores levavam dinheiro, ficavam com dinheiro. Eu já ouvi e ele também. descobriu e falou, gente, isso não pode, nós somos uma igreja, que não sei o que, papapá. Ameaçaram o cara de morte. Falou, olha, ou você sai daqui... que maravilha! Ou a gente vai tomar uma providência. E a providência... Ou analisa a filha em você, meu irmão. Então, agora Sara, deixa eu perguntar uma coisa. Isso daí, que a gente tá falando aqui agora, essa tua colocação deixou isso bem claro, escancarado. Quando a gente tá falando de igreja, do jeito que a gente tá falando agora, a gente tá falando de uma, entre aspas, empresa, uma instituição humana, um prédio que tem que pagar as contas, que tem que funcionar, que precisa ser sustentado. Então, assim, isso daí é uma instituição humana, tá certo? É uma organização que precisa de dinheiro para se manter funcionando, em funcionamento. Sim, mas sabe qual é a grande diferença? A igreja não deveria, pelo menos algumas vezes, mas não deveriam o lucro. Uma empresa, quando ela é constituída para dar lucro. E a igreja não. Eu sei, mas ela precisa... Não, tudo bem, mas não é questão de dar lucro ou não. Ela precisa se manter. E para ela se manter, os seus frequentadores precisam contribuir, como acontece numa agremiação qualquer. Só que a gente não tá falando de dízimo. A gente tá falando de uma agremiação no qual os associados precisam... Essa que é a diferença, né? Os associados precisam contribuir para que ela possa se manter. E a gente mistura tudo isso daí, que é dízimo, oferta pro Senhor, só que a oferta pro Senhor é pra igreja, que é a nossa agremiação. Na verdade, o que acontece aí é que a Bíblia, ela tá sendo utilizada de maneira leviana para comover as pessoas, para dizerem assim, você não está contribuindo para a instituição, você está contribuindo para a igreja. Para Deus, exatamente. Deus não precisa eu não tenho nenhum problema, cara, em pagar ar-condicionado, em pagar água, em pagar papel higiênico, em pagar o que for. Só não fala que se você não der, o gafanhoto vai vir e vai roubar teu dinheiro. Exatamente. O meu problema se você der, Deus vai te dar em dobro. É ter uma pessoa inescrupulosa usando a palavra de Deus de forma leviana. Esse que é o meu grande... Cara, e quando usa aquele trecho de Esdras lá, que vocês têm suas casas bonitas, não sei o que lá, e a casa do Senhor tá caindo aos pedaços. Quando então, usa isso ainda pra falar do clube, igreja. Pra mim, a gente chegou agora num ponto que pra mim, assim, se tiver falado isso, eu não preciso falar mais nada. É central da discussão. Então, assim, tudo bem, a igreja precisa de dinheiro como instituição pra manter o seu prédio, pra fazer reforma, pra pôr ar-condicionado, pra trocar os bancos, pra fazer... Precisa disso. O que é complicado é o cara ir lá na frente e falar, a gente precisa de dinheiro pra fazer essas coisas, porque a Bíblia diz, trazei os vossos dízimos à casa do Senhor, e se você der, você vai ser abençoado, fazei prova do Senhor e vede que ele vai derrubar uma vez mais, entendeu? E se você não der, o gafanhoto vai vir e vai acabar com a tua colheita. Isso é sacanagem. Sabe por quê? Eu vou fazer só essa pergunta e eu paro de falar, desculpa. É o seguinte, vontade. Sabe por que isso é sacanagem? Pelo seguinte, qualquer um de vocês abre o Novo Testamento e encontra pra mim qualquer referência que seja a oferta do Senhor, dízimo ou oferta, ou seja lá o que for, esmola, seja lá o que for, que não seja com os dois propósitos seguintes: 1, sustento de obreiros, e 2, socorro aos necessitados. Exatamente, cara. Tá, desafio. Me acha. Agora eu vou ficar em pé e aplaudir esse cara, mano. Pode achar. É isso que eu tô falando, mano. Tá lançado o desafio, pode encontrar. Então, assim, qualquer pessoa que sobe... Eu te amo, Cassiano, só isso que eu quero dizer. Qualquer pessoa que sobe no púlpito pra pedir dinheiro, que não seja com um desses dois objetivos, pra mim, tá sacaneando. É um ladrão. Porque ele pode pedir, mas não em nome de Deus. Em nome da instituição, ele pode pedir, não em nome de Deus. Cara, se você fizer a conta, cara, a instituição não precisa de 10% do dinheiro que todo membro ganha, cara. A instituição não. A manutenção do prédio, a manutenção do que quer que seja. Depende do tamanho, né, do local e do salário que as pessoas recebem. A não ser que essa instituição esteja envolvida em milhares de projetos que tenham essa função que o Cassiano falou. Exato. Porque olha só, não tem necessidade a igreja ter 1 milhão na conta parado rendendo lucro se não for para ajudar alguém. Não tem porquê. Aliás, meu querido, se você quer ser uma pessoa bem sucedida, você quer ter dinheiro, você vai lá no banco, conversa com o gerente, vê o que é melhor, renda fixa
ou ação. Não fica achando, esse mês eu vou dar 15% e Deus vai me devolver 150%, porque Deus não é banco, Deus não é cofrinho, não tem um furo nas costas, você coloca a moedinha e ele cospe. Nós estamos partindo por um caminho meio complicado aí, que é o seguinte: a gente está tentando legislar alguma coisa baseado em erros de pessoas. O fato de a igreja, para pagar o aluguel, ela não precisa da soma dos 10% de todos os membros, não é isso que faz, se tiver que fazer, que eles não deem os 10%. A gente tá partindo... Eu entendi a última frase. Eu não entendi também, Gil. Fala de novo. Estou dizendo o seguinte: vocês estão discutindo aí, estão falando que, por exemplo, uma igreja tem 100 membros. Se ela pegar o 10% do valor de todos os membros, que infelizmente muitas pessoas não dão dízimo, não dão oferta, são só consumidores, vão só para consumir as coisas de Jesus e não tem uma volta, mas isso aí depois a gente conversa disso. O que eu estou dizendo é o seguinte: a soma do valor dessas pessoas paga o aluguel, paga se tiver o sustento de obreiro que tiver em tempo integral ou parcial na obra, e sobra para fazer isso. Só que nós estamos, a não ser que eu entendi errado, nós estamos falando o seguinte, que então não precisa disso porque sobra. Nós estamos nos baseando em igrejas que não têm um foco e que não têm um trabalho voltado para o Senhor baseado no que ela recebe. Ou então eu entendi errado. Então a gente cai no seguinte erro, de querer legislar ou querer discutir ou comentar ou dar uma sugestão baseado no erro de igrejas. A gente tem que partir no princípio e corrigir o erro. Mas é que esse erro, como o Paulinho falou lá no começo, que o de fora, quem olha pra igreja, olha isso. E eu acho que a gente tá aqui hoje pra falar, não é isso. É outra coisa. Tipo, sim, a oferta, o dízimo, ela representa outra coisa. Não, mas seja o papel principal do... Eu não tô legislando em cima de erro de igreja, eu não tô nem pensando nisso. Não, é que o que eu entendi do que foi falado é que, não sei se foi o Marcelo que comentou que não precisava, porque não dava, se somasse de todo mundo, dava mais do que precisava. Ah, não, tá, entendi. Agora, por causa do comentário do Marcelo, então. Isso, chegou atrasado e tá causando. Que sempre fala bobagem. Derruba ele aí, cara. Derruba o Marcelo aí, Paulinho, não precisa dele. Eu queria falar sobre, pelo menos, a minha posição a respeito do dízimo. Depois eu queria falar de oferta, mas do dízimo no Novo Testamento. Eu tenho uma posição muito clara que é o seguinte: primeira coisa, no Novo Testamento, no tempo da graça, isso não é lei, isso é amor. Então, se eu amo a Deus, eu expresso meu amor de muitas formas. E uma delas é ajudando no sustento da igreja que eu estou através de dízimo. Mas por que através de dízimo? E por que sustento da igreja? Exatamente. Não, o que eu estou falando sustento da igreja é o seguinte: que é a igreja, em todas as coisas que a igreja, a instituição precisa. Mas o que tem a ver isso com Deus, ou com o amor a Deus? Exatamente, Gil? Cara, a instituição é uma coisa, a igreja é outra. O que tem a ver o seu sustento da igreja com o amor a Deus? Eu entendo que a instituição, toda a igreja correta, ela é fundada no princípio de Deus, ela é baseada nos princípios de Deus. Uma igreja levantada por Jesus Cristo, ela trabalha em prol do reino de Deus. Eu dou o dízimo, eu devolvo o dízimo. O dinheiro que eu devolvi, Deus não está se preocupando com dinheiro, porque Deus não precisa de dinheiro. Mas a obra de Deus precisa. Entende qual que é o ponto? Eu não sei, às vezes a pessoa pode dar em outro lugar. Sei lá, a igreja dela, às vezes, ela acha, na visão dela, que a igreja não está necessitando dos 10% dela, e aquele mês, que não seja 10% ou que seja uma oferta, ele vai contribuir num orfanato, ou ele vai comprar mantimento e levar para casa de alguém. Ou vai entregar em trabalho também, que não? Continua sendo um amor a Deus. Eu acho que é complicado. Então nós estamos abolindo o dízimo. Round 1. Fight. A gente tá questionando. Não, cara. O que eu tô dizendo é o seguinte: porque se ela dá dinheiro pelo amor a Deus, não necessariamente ela precisa dar dinheiro pra igreja que ela paga. Juliano, você tá dando dízimo pro senhor, só que eu não tô abolindo dízimo. O que eu tô dizendo é que essa cobrança dos 10% na igreja local não é o dízimo. É isso que eu tô dizendo. Se você quer dar, se pra você se você sente, se você tá dando o seu dízimo na sua igreja local, com esse sentimento que você tá falando, Gil, com esse coração, eu falei assim, eu realmente creio que a minha igreja local é uma instituição, uma igreja que trabalha em prol do reino de Deus, e que eu dando o meu dízimo, ou sei lá, oferta, ou seja o que for lá, ele vai ser melhor usado dessa forma, é o melhor lugar que eu posso dar, então eu creio que a pessoa tem que dar. Agora, se a pessoa tá numa igreja local, frequenta uma igreja local, que ela dá o dízimo dela, ela não sabe pra onde ele vai, entendeu? Ou então ela tá vendo que ele vai pra prédio, pra trocar o carro da pessoa, pra tudo, sei lá o que, e então assim, ela não é obrigada, a Bíblia não diz que ela é obrigada a dar 10% do salário dela naquele lugar. A Bíblia diz que o que ela tem, tudo que ela tem, pertence ao Senhor, e que precisa ser investido na propagação do Evangelho
evangelho através do sustento de obreiros e que precisa ser investido no socorro dos necessitados. Então, se a pessoa tá vendo um necessitado, uma pessoa necessitada, ela precisa ir lá e socorrê-lo, independente se ela vai dar os 10% dela na igreja ou não, entendeu? Porque o que ela tem é do Senhor. Então, o que eu tô dizendo é isso, eu não tô abolindo o dízimo, eu tô dizendo que a gente precisa saber separar as coisas, pra gente não misturar. O que eu acho estranho nisso daí, Cassiano, é o seguinte: o lugar no qual você alimenta, você não contribui. Não, eu acho Não, que mas essa regra, ela existe mesmo no Novo Testamento, só que ela não fala do lugar, ela fala da pessoa que edifica você espiritualmente. Então você é responsável pelo sustento, eu creio, essa é a minha interpretação, que a gente é responsável pelo sustento daqueles que nos alimentam espiritualmente. Tá, mas se a pessoa não se alimenta espiritualmente na igreja que ela congrega, ela precisa de rever o que ela tá fazendo, então. Cara, mas esse conceito de serviço, Juliano, você tá aderindo a ele, sabe? Eu tô pagando pelo serviço que eu tô recebendo. Exatamente. Não, Você já falou isso lá atrás, Mas cara. gestão comercial, cara. É princípio bíblico. A Bíblia diz que aqueles que te alimentam espiritualmente, eles merecem que você o sustente materialmente. Isso é um princípio bíblico. Mas não virou tá tudo por negócio. destituição. Não é negócio. O negócio é se você fizer isso no seu coração. Se estiver dando, pensando que Deus vai te dar alguma coisa por obrigação. Isso é negócio. O que muda é a motivação. Você pode fazer a mesma coisa. Se você faz a motivação errada, você está tentando negociar com Deus, você vai quebrar a cara. Se fizer a motivação certa, você está fazendo por amor a Deus e você está contribuindo para o lugar onde você se alimenta espiritualmente. Pra mim, qualquer coisa que a gente falar é aquele desafio lá, entre aspas, inicial que eu fiz. Você não vai encontrar no Novo Testamento nenhuma para que você contribua que não seja para sustento de obreiros e socorro de necessitados. É isso que eu tô dizendo. Então, assim, se você tá contribuindo para que um local, uma estrutura física seja mantida, para mim isso entra numa categoria de acordo. Então, assim, é uma questão até de justiça. Se eu tô desfrutando desse local, eu sou responsável por mantê-lo também. Do mesmo jeito que você participa de um clube, de um condomínio, mas isso não é contribuição que Deus exige de você. Não, isso é outra coisa. Ô Gil, então você acha que a igreja tem a mesma obrigação que o povo judeu tinha de dar os 10% de tudo que recebe? Eu entendo o seguinte: a lei ela existe como aio. Que aio é um professor, ele existe para ensinar. Nós estamos no tempo da graça. No tempo da graça, é tudo mais do que no tempo da lei. Por exemplo, no tempo da lei, se a pessoa adulterasse, ela estava cometendo pecado. Na graça, se você tiver pensamentos, você está pecando. Então, da mesma forma, na lei, você tem o dízimo que é 10%. Na graça, se a graça realmente age na sua vida, o seu amor a Deus vai fazer com que o seu valor seja maior que esse. 2 Coríntios 9:7 diz o seguinte: era isso que eu queria ler. Cada um contribua segundo o propósito no seu coração, não com tristeza, nem por constrangimento, porque Deus ama ao que dá com alegria. Esse é o versículo chave, eu acho, do Novo Testamento falando de contribuição. E aí tá falando de conforme está no coração. Sim. Agora, a gente vai precisar de assim, não dá para sondar o coração das pessoas, mas dá pra gente fazer uma análise baseada em como é que isso funciona. Eu entendo o seguinte: se o nosso coração propõe nada ou quase nada, existe algum problema. Porque o retribuir o amor de Deus de todas as formas tem que ser algo muito maior do que a lei. Porque se o meu coração está conseguindo propor que eu contribua, existe alguma questão que está amarrando esse dinheiro na minha mão. E a gente começa a pender para questões que a Bíblia fala como avareza e coisas desse tipo. Por esse ponto, eu concordo com as igrejas que instituem como regra o dízimo. É um aio novo, né? Um aio novo. Porque aquele não foi suficiente. Não é que não foi suficiente. Ele continua porque a pessoa não vive a graça de Deus. Então, cara, mas esquece os aios. Por que a gente precisa arranjar novos aios, né, cara? Ô Gil, mas aí assim, você foi liberto, por que você vai se submeter de novo a julgo de escravidão? Eu não aceito uma igreja que me impõe a regra nenhuma. Como esse pensamento é sempre recorrente, sabe? Como esse povo não sabe, não tem discernimento de agir sozinho, então a gente vai dar aqui uma regra pra ele fazer a coisa direito. Se a Bíblia não impõe sobre você um mandamento, a igreja vai impor? Um homem vai impor? Cristiano, você não vai ter esse problema, sabe por quê? Porque você entende isso. A gente tá falando da Biosfera 1 ou da Biosfera 2? A gente tá falando da vida real ou de uma coisa proposta pro futuro ideal? Não, a gente tá falando de vida real. Quem compreende na vida real o que
que foi dízimo, o que é oferta, e compreende a graça de Deus, falando em questões financeiras especificamente, eu acho muito difícil que essa pessoa não contribua, se ela for somar a contribuição dela, que não vai passar dos 10% que seria a lei do dízimo. Pelo que eu entendi, você afirmou que o dízimo, então, ele tem um caráter de manifestar a tua prova de amor a Deus, a partir de você abrir mão de alguma coisa pra você, certo? Sim. Numa igreja que compreenda o amor de Deus integralmente, o dinheiro não vai fazer diferença nenhuma. Então não preciso provar isso. Exatamente. Você não precisa de colocar nenhuma regra, porque todo mundo age. A gente Não, eu tô falando diferente, cara. Tudo que eu tiver, então, eu vou entregar pra Deus. Integralmente. O meu trabalho, a minha força de trabalho, tudo que eu tiver, a minha casa, eu vou entregar pra Deus. Tudo vai ser pra honra de Deus. Será que então esse 10% não é uma maneira de minimizar isso? Não é uma maneira de, como eu falei lá no começo, leviana, de falar assim, vamos falar pro cara que é isso, que daí ele entrega. Acho que é um jeito de garantir que o cara, mesmo se ele não tem ainda discernimento, a contribuição dele não faça falta. Tipo assim, quem tá impondo essa regra, como o Cassiano falou, ele não tá se importando se você ama ou não a Deus. Ele tá querendo teu dinheiro. Se você não ama ainda, você pelo menos sua fé tá garantida. Então, a questão é o seguinte, aí você depende de como a igreja ensina isso. Esse é o ponto. Eu te falo porque assim... Então como que a igreja deve ensinar, Gil? A forma que nós ensinamos, que eu ensino na igreja, porque às vezes eu tenho a oportunidade de trazer uma palavra sobre finanças, pelo menos uma vez por mês eu trago num dos 2 cultos uma palavra sobre finanças. Eu tenho sempre falado sobre essa questão, relacionando o dízimo com amor. Quem ama vai fazer isso. Eu posso estar enganado, mas isso pra mim é muito claro. Quem ama vai devolver o dízimo. Eu entendo como devolução, porque tudo é do Senhor. Eu devolvo e Ele permite que eu continue com os 90% pra eu usufruir da forma que eu quiser, baseado em princípios bíblicos. Então, mas quem que disse isso? Quais são os princípios bíblicos, Gil? Você tem, por exemplo, não gastar mais do que... Você falou de 10% e 90%. Eu tenho 100%. Se eu devolvo 10%, eu fico com 90%. Tá, mas por que você devolve 10 e fica com 90%? Qual que é o princípio bíblico que baliza isso? O princípio bíblico que baliza isso é que o dízimo não foi abolido. E esse é o princípio do dízimo. Não é uma coisa nova, não é um novo aio. Continua a regra. Não foi abolido. Eu não tenho nenhum ponto da Bíblia que Jesus aboliu o dízimo. Cara, mas então tem várias outras coisas que Jesus também não aboliu. As outras coisas também não foram abolidas. Round 2. Fight. Por exemplo, por que você raspa o teu rosto, meu irmão? Nada na lei foi abolido, Juliano. Não é só o dízimo. O que foi abolido da lei? Aliás, Jesus falou, deixou claro que ele não veio pra abolir a lei. Claro, nada foi abolido. Então, assim, por que a gente continuou fazendo o dízimo e não continuou fazendo as outras coisas? O que aconteceu é que agora a gente... tá bom. Então não era um conjunto de regras que a gente precisa seguir. Elas só apontavam em uma direção. Agora a gente entendeu. Agora a gente não precisa mais da lei. Agora a gente não precisa mais dar 10%. Agora a gente não precisa mais guardar o sábado. Essa é a grande mensagem do Novo Testamento. Essa é a grande mensagem do Evangelho. Existe uma linha de interpretação bíblica, que é a linha que eu sigo, que crê que o dízimo não foi abolido e você não tá debaixo da lei do dízimo quando a graça age sobre a sua vida, então você não precisa de ter uma regra pra então, disciplinar em algo que tá... A gente falou sobre o sábado. E as outras coisas da lei? E os outros pontos da lei? Porque eram mais, sei lá, milhares de mandamentos. E os outros pontos da lei? Todos os que a gente não pratica, então você tem uma base bíblica no Novo Testamento para dizer que foram abolidos. Todos que a gente não pratica. Eu falei, eu vou abrir em qualquer página de Levítico, na primeira página que eu abri, tá bom? Então assim, por que a gente não pega mais o leproso no dia da sua purificação e leva para fora do arraial, para que ele seja examinado, se a praga estiver curada, blá 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 blá. A questão do azeite, questão de raspar a cabeça, das empresas do homem e da mulher, do dia da expiação. Cara, tem milhares de mandamentos. Milhares. Por que esses mandamentos a gente não precisa praticar mais e a gente precisa continuar dando dízimo? Com tanta veemência. Simples. Posso matar? Mas o problema é a integridade. São todos. Diferença. Que um pode e outro não. Porque de acordo com o apóstolo Paulo, se for pra fazer faça todos, cara, com integridade. E outra, se você transgredir essas coisas, matar, roubar, ou seja o que for que você falou aí, você já tá perdoado pelo sangue de Jesus. Quer dizer, você não vai ser julgado por isso, por esse ato que você cometer. E outra que você já colocou. Jesus veio trazer luz sobre o seguinte: se você faz ou se você pensa, dá na mesma. A intenção é tão pecaminosa quanto a prática, tá certo? Então, assim, cara, a gente não vive mais debaixo da lei.
lei, ponto final. A gente não vive debaixo da lei. Nós temos no Antigo Testamento o dízimo. E oferta que tem tipos de ofertas, mas é outra coisa. A oferta você não tem obrigatoriedade explícita. Você tem obrigatoriedade implícita se você realmente compreende o que é e se você realmente entende que tudo que você tem é de Deus. Não é uma obrigação. Como diz, o ser escravo por estar livre. Sou escravo de Cristo porque ele me trouxe liberdade. Na liberdade de ofertar o que eu quiser, se eu entendo essa questão, eu não tenho por que não fazer isso. Mesmo porque a Bíblia faz uma relação direta da oferta com semente. Mas até aí a gente concorda plenamente. Concordo. A questão é fazer uma divisão entre isso e o dízimo, entendeu? Acho que aí esse é o ponto da questão, esse é o X do nosso desencontro de opiniões. O dízimo funcionava como no Antigo Testamento? Ele era pra quê? Cara, o pior, assim, pra mim, até assim, dar oferta não é o problema. O problema é o destino, cara. O destino da oferta, sabe? Antigamente, no Antigo Testamento, o dízimo, ele era tanto... Tinha a regra de quanto que é, o 10%, e pra quem você entregava e pra quem que servia. Hoje em dia, o que entrega, cara, mudou totalmente. Então, só que é o seguinte, quem devolve o dízimo, quem dá a oferta, não tem direito de legislar sobre o que vai ser feito com esse dinheiro. Da mesma forma que era o princípio anterior. Assim, então, eu não posso falar assim, eu não vou dar porque eu acho que tinha que usar em tal coisa. Se você acha que a tua igreja tá partindo de um princípio errado, tá pegando o dinheiro que tá sendo dado pra ela e tá fazendo alguma coisa fora de princípio cristão ou fora da lei, sai da igreja, conversa... E quem que legisla sobre isso, então, Juliano? Se você não pode legislar, quem que legisla? Uma questão eu não posso falar assim, tem que fazer tal coisa. Outra coisa eu não legislo, mas eu posso reagir. Essa é a diferença. Eu não posso falar assim, eu devolvo o meu dízimo e falo assim, esse dízimo aqui eu anoto lá. Esse dízimo é para fazer tal coisa. Isso que eu tô falando de legislar. Eu não posso fazer isso. Mas se eu tô vendo que tá faltando, a igreja não tem um trabalho de ajuda aos necessitados, um trabalho social. Se a igreja não tem nenhum trabalho, não sustenta, tem um monte, sei lá, de obreiros trabalhando de graça na igreja, em tempo integral, e aí, por exemplo, um líder, o pastor, ou seja quem for, tá trocando de carro, tá viajando, passeando, ele falou, opa, peraí, eu não legislo. Eu não posso falar assim, você não vai fazer mais isso, mas eu posso chegar e, em amor, admoestar até o pastor, porque não é uma questão de autoridade isso. Eu entendo que não tem... Juliano, você entende que você tá falando um monte de opiniões suas, mas que, assim, onde que tá o manual que você tá lendo pra falar essas coisas todas? Paulo devia ter mandado a carta pedindo oferta só pro presbítero da igreja, não precisava mandar pra igreja então, né? Se é a igreja que decide pra onde vai a oferta, Paulo não pediu pra Romanos oferta pro... agora eu não sei exatamente. Sim, quem sustentava Paulo eram mas não teve uma carta que ele não levantou oferta uma época pra uma igreja? Pra igreja de sim, pra socorrer uma igreja necessitada. Sim. Então era socorro aos necessitados. Ele pediu isso daí pras pessoas ofertarem, não pra... Exatamente. Se fosse o pastor ou o presbítero que decide pra onde vai o dinheiro do povo, era só pedir só pra liderança. É isso que eu tô dizendo, Juliano. Quando você diz, você não pode legislar sobre o destino do seu dízimo. Não sei, da onde que você tá tirando isso? Aonde que tá dizendo isso? Referencial teórico. Referencial teórico, isso mesmo. Não, na verdade, sim, eu penso o contrário, porque nunca foi feito isso. Eu tô partindo do... Quando? Você tá falando do Antigo Testamento. Eu tô falando de uma sequência. O dízimo, ele não é baseado num conceito do Antigo Testamento? Sim, pra você sim. Pra você sim. Eu tô entendendo que pra você, o dízimo do Antigo Testamento continua valendo hoje. Isso é uma diferença que tem que ficar bem clara aqui, que existem duas opiniões. Sim. Uma parte de nós acredita que o dízimo do Velho Testamento é Velho Testamento, hoje são ofertas voluntárias, somente ofertas voluntárias. O Juliano, no caso, entende que a gente tem que dar as ofertas voluntárias e o dízimo é uma obrigação trazida do Velho Testamento. E aí meu questionamento é, por que essa parte da lei tá valendo e as outras não? Esse é, por exemplo, um dos meus questionamentos. Né? Por que isso daí continua valendo e as outras milhares de coisas não valem mais? A gente não precisa fazer mais. Muito bem. Joia, Paulinho. Não, é o seguinte, terminar mesmo, senão a gente vai passar a noite. Eu acho que a gente, sim, são duas opiniões diferentes, que todas têm a sua fundamentação, os seus argumentos, e não vai adiantar a gente ficar voltando e repetindo sempre as mesmas coisas aqui, porque a gente não vai chegar a conclusões. É igual Super Pop isso aqui, cara. Super Pop acaba exatamente assim, deu tempo de acabar o programa, meu. Onde tava, não interessa.
Então, mas não sei, a gente não vai conseguir chegar numa conclusão. A discussão pode continuar nos comentários, a gente vai trabalhar, estudar isso, mas eu acho que tem alguns pontos importantes que a gente pode finalizar com eles aqui, né? Uma das coisas que a gente falou meio por cima, acho que vale a pena a gente reforçar, é que assim, a motivação para contribuir nunca pode ser receber algo em troca de Deus. É um investimento na conta bancária de Deus que vai render em troca de bênçãos que vai retornar pra gente. Né? Deus é considerado quase um agiota espiritual, né? Porque se você não pagar, ele não vai te dar as bênçãos. É. A Bíblia fala das bênçãos que vêm, né? Mas com certeza essas bênçãos não vêm se a sua intenção é ganhar essas bênçãos, né? Sim. Então isso acho que é uma coisa importante pra gente salientar aqui. Não dá pra fazer negócio com Deus, mas a Bíblia é muito clara em falar que a oferta é uma semente. É, uma semente que pode render não pra sua vida, né? Se você semeia, o que você semeia, você vai colher. Se você semear milho, você vai colher milho. Eu sei, mas você pode semear e passar outra pessoa e colher, né? Não necessariamente vai ser um resultado pra sua vida. Né? Cara, outra salva de palmas agora pro Paulinho, que essa foi bonita, hein? Eu quero em pé também, por favor. Pô, peraí, né, cara? Essa da semente que quem colhe não precisa ser você, foi linda mesmo, realmente. É, então, você tá plantando na vida de outras pessoas. Peraí que o Cassiano caiu, ele não pôde me aplaudir. Eu tô me sentindo o Évil do podcast. Ninguém me aplaudiu até agora. Ah, que isso, Gil? Eu só fui malhado, criticado. Pela sua boa vontade, vamos aplaudir. E a Sara? A Sara faz tempo que tá querendo falar alguma coisa? Quer ter uma palavra pra concluir, Sara? Finish him. Ai, cara, eu não acho que dízimo é pra gente. E, Juliana, você tá sozinho, cara. Juliana, acho que hoje, tipo, vamos votar pra concluir. Assim, eu não tenho nada contra quem dá o dízimo, mas eu sou muito mais da oferta voluntária, porque eu acho até que quando a pessoa dá com alegria, ela vai acabar dando mais do que 10%. Flawless victory. Você sabe que